respectivo passaporte. A 1 de dezembro do ano em questão, a República da Guatemala reconhece de forma expressa, conforme provas apresentadas, como cidadão de Liechtenstein através do seu consulado em Zurique, isso na Suíça. Uma vez que a Convenção sobre o Conflito de Nacionalidade, assinada em Haia a 12 de abril de 1930, no seu artigo 2º, reza que em caso de dúvida se um cidadão possui ou não nacionalidade de um Estado, deve ser determinado de acordo com a lei do mesmo Estado. Meritíssimos juízes, acabamos de provar que há litigância de má-fé por parte da República da Guatemala. Com base no critério da nacionalidade, que é o vínculo social que une uma pessoa a um Estado, que no caso é provado por motivações de laços familiares. O Estado deve proteger pessoas e bens, proteção esta que foi denegada pela República da Guatemala. Por força das provas apresentadas, o Principado de Liechtenstein mostra a intenção de não lograr, sobre qualquer ato, de conduzir a Corte Internacional de Justiça à veracidade dos fatos, uma vez que há domínio recipiente e há clara inversão de ônus de prova por parte da República da Guatemala. Meritíssimo juiz de direito, em respeito ao conjunto de princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão, no seu princípio primeiro, ressalva que a pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão deve ser tratada com humanidade e com respeito à dignidade inerente à pessoa humana. No ato de detenção do Sr. Frederico Nottebohm, houve um autêntico desrespeito a esta norma, pelo que a defesa do Estado da Guatemala em questão seja considerada improcedente. Prova mais do que suficiente, meritíssimo juiz, para condenar a República da Guatemala. Em 1944 foi redigida uma carta ao cônsul suíço por parte do ministro das Relações Exteriores da República da Guatemala, fazendo referência ao Sr. Nottebohm como cidadão de Liechtenstein. Eu repito, meritíssimo juiz, o ministro das Relações Exteriores da República da Guatemala faz referência ao Sr. Nottebohm como cidadão de Liechtenstein. O Principado de Liechtenstein tem boas relações diplomáticas com a República da Guatemala, mas não aceita injustiças no que se refere à proteção dos seus cidadãos e com base nos diplomas e convenções acima aludidos. Pelo que não só reivindicamos justiça perante a Corte, mas provamos o que é injusto e cabe à Corte julgar e condenar a República da Guatemala. Obrigado, meritíssimo. Os advogados da República da Guatemala querem fazer o uso da réplica? Tem a palavra. Meritíssimos juízes de direito, não incumbe à República da Guatemala obstruir movimentação de qualquer cidadão no plano internacional. O visto concedido ao Sr. Nottebohm em posse do seu passaporte do Principado de Liechtenstein em Zurique, no dia 1 de dezembro de 1939, pelo cônsul da República da Guatemala, foi pelo facto de a República da Guatemala manter boas relações com os demais Estados no plano internacional. E não se evidenciaram provas à pessoa do Sr. Nottebohm na altura do pedido de visto. Meritíssimos juízes, o facto da República da Guatemala permitir a entrada do Sr. Nottebohm não constitui de forma expressa um reconhecimento ao Principado de Liechtenstein o direito de exercer a proteção no plano internacional. Em 29 de janeiro de 1940, o Sr. Nottebohm solicitou, junto do Ministério das Relações Exteriores da República da Guatemala, a alteração do seu estatuto de estrangeiro alemão para estrangeiro do Principado de Liechtenstein. Facto este que levantou inúmeras suspeitas sobre a nacionalidade do Sr. Nottebohm. Meritíssimos juízes, como pode um cidadão
alemão com residência fixa na República da Guatemala adquirir a nacionalidade do Principado de Liechtenstein sem alterar a sua residência. Ele disse em juízo. Uma nacionalidade assim só é concebível fora dos padrões legais e através de métodos pouco usuais, uma vez que a lei de nacionalidade do Principado de Liechtenstein exige como requisito fundamental que o requerente à nacionalidade tenha residido 3 anos consecutivos dentro do mesmo Estado, ou que tenha sido aceito em uma comunidade ou associação civil. No âmbito do processo de naturalização do Sr. Norbum, foi ignorado este preceito mediante o pagamento de taxas no valor de 12.500 francos ao Principado de Liechtenstein e de 25.000 francos à Associação Maura. A República da Guatemala também comprova que o Sr. Norbum, no âmbito da sua detenção, sempre foi tratado segundo as regras de direito internacional. Visto isto, no dia 19 de outubro de 1943, ele foi informado que estava sendo deportado para os Estados Unidos da América por força do artigo 26 da Convenção relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, de 27 de julho de 1940. Os seus bens foram confiscados em 1949 por via do Decreto 630/49, aprovado pelo Congresso da República da Guatemala, que prevê o confisco das propriedades de cidadãos de estados beligerantes dentro da República da Guatemala. Ora bem, os seus bens só foram confiscados 3 anos após a sua libertação nos Estados Unidos da América. 3 anos é tempo mais do que suficiente para o Sr. Norbum regularizar a sua situação na República da Guatemala, o que ele não fez. Oficial de diligência, passa a entrar o